aqui para gravar a demonstração de hoje. Então, a gente tem aqui, comemorando, gente, eu tenho esses materiais que eu quero mostrar para vocês. E comemoro porque o PPP é algo que a gente estava já batalhando há bastante tempo. Ter um bom material, papel, pigmento e pincel aqui no país. Tendo um bom material, a gente consegue ter resposta e ter evolução no trabalho dos aquarelistas. Então, eu comemoro, junto com vocês, aquarelistas, também a vinda desse kit, desse material. O que é? São 3 empresas que se juntaram para fazer essa parceria e viabilizaram a vinda desses produtos que são importados, tá, para cá, para o nosso país. Então, eu tenho aqui, adquiri esse kit, tenho aqui ele, tá, e quero mostrar para vocês como é que usa, quais as possibilidades, como que eu uso esse tipo de material, como que eu trabalho com ele. Lembro vocês que o material, o trabalho de sketch, para mim, é a base do que eu crio, como concebo, como temas para pintura. O material de sketching, para mim, ele é tiracola, eu estou o tempo todo com ele, né? Eu uso ele o tempo todo, eu tenho a minha mochila, que eu sempre levo esse kit de sketching, eu levo ele para qualquer situação, gente. Sei que vou ficar mais de 1 hora fora de casa, eu levo esse meu kit, levo sempre essa mochila com as coisas, porque eu sei que sempre vai ter uma oportunidade para eu estar praticando, treinando, e eu fazendo isso através do sketching facilita. O material é menor, o material é pequeno, mais compacto, né? E isso daí ajuda bastante. Tendo um material de sketching muito bem trabalhado, ali você investindo no teu sketch, você tem referências para poder pintar obras maiores mais tarde. Além disso, você está treinando o teu olho e treinando a sua mão para praticando também. Então, só traz benefício, gente. Eu estimulo, sugiro sempre para todo mundo ter o seu kit de sketch, tá? Papel, pigmento, pincel, para poder ter esse kit compacto, andar sempre com ele e usar em qualquer situação. Esses dias eu estava trocando o vidro, para-brisa do carro, e parece que estava lá com problema, demorou 3 horas, e eu estava lá com o meu kit sketching, não aproveitei o tempo, passou voando, acabei enchendo o meu sketchbook de referência urbana de situações que tinha ali em volta. Então, tudo é pintável, tá? Não vai ter situação que eu não vou pintar, tudo pode ser pintável, desde que você saiba traduzir aquelas imagens, o que você está vendo à sua volta em termos de pintura, tudo pode ser pintável, não existe um tema ruim, existe um tema mal trabalhado, e isso eu falo muito para os meus alunos sempre, tá? Então, gente, vamos adiante. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O kit que a gente está recebendo aqui no Brasil, que já está nas lojas, tá? É esse kit PPP, papel, pigmento, tá? Pincel. Papel é da empresa Hamil, e eu quero mostrar para vocês aqui como é que funciona isso, e vou pintar nele, vou usar esse material aqui para mostrar para vocês. Deixa eu regular aqui a câmera. Então é isso aqui, gente. São os cartões postais que vieram dentro de uma latinha. Tá? E esse cartão postal, ele tem 2 faces. Uma face um pouco rugosa, não é, mais lisa do que o verso. Tá? E tem uma super textura para poder trabalhar. Vamos brincar um pouco com eles aqui, vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com eles. Muito caprichado, tem aqui uma identidade visual para as coisas todas. Está muito bacana, gente, isso aqui. Vou usar aqui para vocês verem como é que funciona. Então, o primeiro P, que é papel, vem em formato de cartão postal, tá? E eu vou mostrar aqui as possibilidades que a gente tem para pintar nesse cartão postal. Tem aqui uma capinha, não tem necessidade dela. O outro P, pigmento, que é o segundo mais importante para mim, é uma caixinha de pigmento da Schmincke, tá? Marca alemã, ultra tradicional. Comecei a pintar com Schmincke com 14 anos de idade, então já há muito tempo que essa marca faz parte do meu cotidiano, da minha vida artística. Tá aqui o kit, ele vem com um estojinho de metal, tá? Com 9 cores e mais espaço para mais umas 3 aqui, ó. Então esse estojo aqui, ele é um estojo de metal, e você pode tirar
tirar essa caixinha, tá? E colocar mais, colocar menos. Então tá aqui. Tá? Excelente qualidade, gente, material de primeira, tá? A gente está tendo a oportunidade de ter isso aqui. Então, eu vou abrir aqui para vocês, vou mostrar, vou pintar com ele hoje para dar a ideia de como é que funciona, tá? Esse aqui é o kit, esse aqui é a parte pigmento, essa caixinha de metal, ela vem com ainda um grampo aqui embaixo para você poder segurar ela, fica confortável para trabalhar ao ar livre, é assim que eu uso. Então, tenho outra aqui também, que ela tem um lugar para colocar água, mas ainda prefiro esse, que é mais leve, e aquela água ali acaba não colocando, não usando, então isso daqui acaba até funcionando melhor e tem mais espaço para mais pigmento. O terceiro P, gente, deixa eu guardar isso daqui que eu vou mostrar para vocês como é que usa. O terceiro P é o pincel, e vem junto no kit aqui, tá? Um pincel dessa marca que já está há mais de um ano aqui no Brasil também, a Da Vinci, todas essas marcas alemães, e eles trazem aqui um pincel que ele é um pincel de viagem, né? Então, ele tem essa parte de trás aqui, e você se transforma em cabo, ou ele pode virar, você abre, né? E ele vira o pincel. Então, muito prático, gente, eu uso já há tempos esses pincéis de portáteis que você coloca na caixinha, você tem o cabo dele que se transforma na própria caixinha, então digo para vocês que é uma coisa muito prática, fácil, e o principal, ocupa pouco espaço. Você tem aí um kit, né, para poder pintar o ar livre, sair para fazer os seus estudos, ele é uma coisa super compacta, pequena, então está aqui como funciona. Coloco isso dentro de uma mochila, gente, e sempre estou me divertindo com ele. Esse aqui não é o primeiro, não é o único que eu tenho outro, tenho diversos kits, diversos tamanhos de papel. Esse aqui é um formato de papel, quero mostrar para vocês o que eu venho fazendo com ele. Por exemplo, como é que a gente pode utilizar esse kit aqui, tá? Primeiro que ele é um kit feito para viagem, para a gente sair, para a gente estar na rua. Então, a base do meu trabalho plein air, gente, isso aqui é fundamental. É o que está... Nem necessariamente eu saio para pintar, eu vou pintar, pegar um papel inteiro de aquarela e o pincel, e pegar o cavalete, montar num formato maior. Eu estou pintando ao ar livre, eu estou a maior parte do tempo estudando e fazendo trabalhando no sketchbook e, em alguma situação especial, usando esses cartões postais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o cartão postal que eu fiz, a última caixa, eu fiz ela inteirinha, e vou fazer parte dessa nova, inteirinha com o pé do Luca. Então tá aqui, ó. O Luca já passou um dia comigo pintando, né? Então, aqui, ó. Passou um dia comigo pintando, já fez o carimbo dele aqui, o primeiro carimbo do pezinho dele aqui, e aí eu vou fazer uma mensagem aqui, já venho fazendo isso, e mando para cada um, mando para as pessoas, como uma lembrança. Entende? Então, um cartão postal, esse cartão postal, esse produto serve para isso. Além de fazer, claro, alguma pintura em alguma situação, em alguma viagem que você esteja ali, de frente para alguma cena, qualquer que seja, você pode aproveitar e estar pintando ali em loco, naquele próprio cartão postal, e enviando pelo correio. Uma coisa super bacana, que eu gosto de resgatar isso, porque a gente, com esse mundo digital, a gente mais manda mensagem pelo Facebook, mensagem pelo Instagram, mensagem por tudo quanto é grande aí, WhatsApp, e distanciou um pouco. Então, às vezes, eu resgato isso pintando um cartão postal e mandando do próprio lugar que eu estou ali, né? Ele já tem aqui uma área para você colocar selo, já tem uma área aqui para você colocar endereço. Eu cuido sempre, lógico, de ter o endereço das pessoas que eu quero estar mandando, e muitas vezes eu estou em alguma cidade, em alguma situação, e eu pego uma caixinha de cartão postal dessa, pinto ali no verso e mando por e-mail para algumas pessoas. Isso é muito legal, faço isso. Por exemplo, em algum evento, alguma situação, esse kit também funciona. Se obrigou a ir no churrasco aniversário do filho, né? Então tá ali um momento que só tá agorizada, brincadeira, não interagiu, pega o material, coloca ali no canto e sai para pintar. Funciona muito bem. Esses dias eu estou dizendo isso porque uma aluna falou,
fui para o aniversário do meu filho, porque eu tinha que ir acompanhar, levei meu kit, fiquei fazendo sketch e trouxe feliz da vida na aula vários esquetes de gente, né? Todas as pessoas no aniversário lá do filho, uns pulando na piscina, outros fazendo bagunça com coisa na mão, e a brincadeira foi feita e ela interagiu com esse kit, foi muito bacana. Então, gente, eu uso como uma lembrança original, não tem nada melhor do que você pegar esse verso, pintar algo que você está vendo ali na paisagem, né, e mandar para alguém. Eu acho que é um ótimo momento para a gente resgatar esse contato pessoal, ainda mais agora que a gente está com essa situação de quarentena, distanciamento e tal. Está aí uma ótima ideia para aproximar um pouco, né, o calor humano nosso. Maravilha, gente. Vamos lá, então. Deixa eu brincar aqui um pouco com você, mostrar como é que funciona isso. Pegar um pedaço de papel e vamos explorar aqui o que acontece. Esse pincel aqui, ele é da linha Casanel, então ele já tem o pincel, a cerda dele é uma cerda artificial, imitando natural, né? Então, tecnologia a nosso favor, aí, fazendo um excelente pincel com cerda sintética, que tem a mesma resposta da cerda natural. E eu quero mostrar para vocês como funciona o segundo P, que é o pigmento. Vou deixar de lado aqui um pouco os cartões postais e vamos brincar um pouco com esse pigmento aqui. Vou usar um papel celulose para fazer esses testes aqui, esses exercícios. O papel de celulose funciona muito bem e não tem muito segredo para trabalhar com ele. Vamos lá. Na verdade, vamos explorar o que vem junto aqui. Vem uma tabelinha, gente, isso daqui todo material profissional, tá? Uma marca boa, ele vai te dar isso junto. Como uma tabela aqui. E a gente vai usar essa tabela para fazer o estudo de cada cor. Eu vou ensinar para vocês como é que faz isso agora, porque muita gente me pergunta, fala, o que eu faço com isso? Isso aqui, gente, é um super referencial, tá? Que a gente pode usar para entender cada cor que vem aqui na paleta. Tá? Então, vamos lá, deixa eu fazer isso aqui com vocês. Essa basezinha de metal, ela sai. Aqui, para tirar essas caixinhas aqui, cada caixinha, vocês têm que entortar um pouquinho aqui para soltar essa parte da frente. Elas ficam soltas, vocês podem tirar uma por uma. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Vou abrir ela aqui, tirar todo esse papel. Tá? E vou deixar aqui já guardado do lado aqui na mesma ordem que eu estou tirando e colocando. Essa é uma forma, gente, criteriosa de vocês organizarem as cores de vocês aí. Vamos lá. Abre uma por uma. Mesmo quando não vem essa tabelinha no godê, na paleta, eu faço a minha própria. Quer dizer, é bem importante, gente, para vocês conhecerem o tom de cada cor. Vamos fazer isso aqui, então. Eu vou abrir ela aqui junto com vocês e vou usar ela hoje para vocês verem exatamente como é que funciona. Então, aqui, ó. Colocar na ordem aqui, porque eu preciso referenciar cada cor aqui nessa tabela. Gente, o bom estudante, aquele que quer evoluir, que quer aprofundar, ele usa critério, ele tem que ter organização, tem que ter disciplina, porque se não tiver isso, não tem muito pouca evolução. Sair fazendo aí, vamos ver. Vai dar. Você pode pegar um longo caminho, muito mais comprido, do que fazer um estudo com critério, com um pouco de método.
E o método para fazer isso aqui é mínimo. Vai dar benefício, gente. Se vocês quiserem um mínimo de organização na paleta de cor de vocês, isso traz um benefício enorme. Então, a minha ideia com vocês é isso, ensinar como é que funciona esse kit. Isso aqui é um presente que a gente está tendo, gente. Não basta ter material no Brasil, basta ter. Porque só ter e dali a um mês, dali a 2 meses, você já não encontrar mais, não adianta. A gente precisa ter continuidade, a gente precisa acabar a cor. Acabou o ultramar, precisa voltar na loja e ter ultramar. Então, essas marcas elas estão propostas a fazer isso, a dar continuidade com material de qualidade para a gente, a poder acompanhar a gente nos nossos estudos. É fundamental você ter o material e a marca se preocupar em dar continuidade para isso. É o que essas três estão fazendo, pretendem fazer conosco aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, a gente abriu uma por uma, e estou trazendo elas aqui, ó. Tá? Ainda sobrou 2 espaços para fazer mais duplo, para ter mais 3 aqui. E o que dá para fazer? Dá para ter ainda uma terceira ou uma quarta, essa aqui eu já tinha aqui, posso colocar aqui um outro verde, ou, de alguma forma, ter essas, para quem tem essas caixinhas vazias, ainda dá para colocar uma cor que quiser aqui a mais, para poder ter como opção, né? E muita gente já tem a sua paleta de cor pronta, coloca a cor que quiser. Eu vou botar aqui o branco, porque para sketch, em alguns casos, eu uso o branco de aquarela, eu uso sim. É o branco da mesma marca, tá? É o Titanium White, quando eu uso branco é o Titanium, então eu estou aplicando o branco aqui, para alguns momentos que eu preciso um pouco mais de opacidade, um branquinho ou outro. No sketching, eu me permito a usar. Na aquarela, muito pouco, zero quase, eu uso branco, mas para o sketch, em alguns casos, algumas situações que eu perco branco e preciso fazer anotação, voltar, eu trabalho com ele sim. Gente, então vamos lá. Qual que é o primeiro passo aqui? Essa pastilha, muita gente me pergunta isso. E muita gente tem dificuldade de trabalhar ter uma aquarela escura, ter um pigmento mais escuro, porque não consegue tirar o pigmento aqui dessas paletinhas. Então, a primeira coisa que eu faço é molhar muito bem isso aqui. Tá? Pega o spray e molhe muito bem isso aqui. Molha bem mesmo. Olha lá, e deixa um pouquinho ali aquela água trabalhando. Certo? Vou separar um pouco aqui, já que tem espaço. Maravilha. E agora, deixa eu mostrar para vocês como funciona essa tabelinha que vem aqui junto com esses pigmentos. Ela serve para 2 coisas, para você se referenciar com qual cor que está lá. Tá? Então, o primeiro passo aqui, eu vou anotar o número da cor. Eu chego na loja, eu sempre busco a cor pelo número dela. Não amarelo limão ou amarelo cádmio, eu sempre anoto qual é o código dessa cor. Tá? Então, isso é importante, porque o 224 ele vai ser diferente do 225. Então, eu faço isso, sempre anoto o número dela, me referencio pelo número. Vou com uma lista de tinta para comprar, de pigmento para comprar na loja, é uma lista de número, né, de determinada marca. Então, tá lá, vou anotar o número, a primeira coisa é que ele vem aqui embaixo, 332, 336, 443, 448. Aqui embaixo eu vou botar o 553, 660, 666, 770 e o branco, que é o 101. Pronto. Como funciona agora isso aqui? Tem 2 objetivos essa tabelinha. Uma é mostrar a cor pura, sólida, e a outra é o seu tom. Qual é o tom desse amarelo? Tom é luz, são os claros e os escuros.
no meu conceito. Tá? Então, cor e o tom da cor. A cor pura e a luz que tem essa cor. Eu faço um degradê com ela, porque eu preciso saber cada cor ali, qual é o tom que tem cada cor, qual é a luz que cada cor vai ter. Então vamos lá. Sempre trago aqui para o Codê. E pronto. Essa é a ideia. Ter os claros, os escuros de cada cor aqui. Tá, então, vocês, quem tiver esse kit, quem adquirir esse kit, o primeiro passo que vai fazer é isso. Se organizar aqui, para poder ter critério, gente, na hora de pintar, vocês saberem qual é a diferença entre esse vermelho e esse vermelho. Outra coisa interessante dessa paleta de cor aqui é que ela realmente veio com excelentes cores. Geralmente a paleta que vem pronta da fábrica, ela vem com algumas cores meio estranhas, que a gente acaba não usando muito, outras que estão lá que a gente vê que poderia ter algo melhor. Mas essa aqui, nesse caso, ela veio com uma excelente combinação de primárias. Veio com um excelente amarelo, dois excelentes vermelhos e dois ótimos azuis aqui. Ó. O azul ultramar, que eu creio que é esse aqui, é esse aqui. Então, e um outro azul aqui, fitalo. Muita gente usa. Eu uso ele para poucas coisas. Ele é quase, tem um cerúleo, que ele é bem parecido com esse fitalo aqui. Então, tem um cerúleo da própria Chinook, que ele é muito parecido com esse fitalo. Eu uso ele no lugar do cerúleo. Ele é um pigmento que mancha muito forte. E aí eu trabalho com uma quantidade bem pequena dele e ele funciona como sendo o cerúleo para mim. Se eu misturar os dois, eu tenho um belo azul aí que trabalha com outras coisas. Então tá aí. Olha o propósito, gente, dessa tabelinha. Muita gente sempre me pergunta ali para que serve essa tabelinha que vem junto. Outra cor aqui que é interessante é a cor, esse Permanent Green aqui, que é deixa eu ver, o 553, o Permanent Green. Ele é um verde que ele é também super transparente e ele é um verde amigável. Ele é um verde super amigável que dá para usar tranquilamente ele para fazer esses sketches aqui, você não ter que se incomodar em ter que construir teu verde. Ele é um verde que funciona muito bem por si só. Ele funciona muito bem como um verde mãe. Está aqui a tabelinha sendo montada, gente. Isso aqui é muito legal. Façam isso. Mesmo com a paleta que vocês já têm, antiga. Eu tenho esse estudo para toda cor que chega no estúdio nova, que eu compro, que eu nunca usei, que eu nunca trabalhei. Eu faço esses testes, faço comparativo de cor com cor, para ver como é que ela vai sair, como é que é o tom dela, transparência, e eu poder ficar seguro para trabalhar com ela normalmente. Aqui a gente tem o Burnt Sienna, provavelmente, ou não, esse daqui mais parece um Indian Red. Vamos ver. É um English Red. Muito parecido com Indian Red, não sei se é o mesmo. Vai
depois vou estudar ele para ver qual a diferença do Indian Red. Já vi que ele é super opaco, mais opaco do que um Burnt Sienna. Então, assim, é importante vocês terem na paleta de cor de vocês cores opacas e cores transparentes. A gente usa cores opacas para algumas coisas, cores transparentes para outras. A minha aquarela, ela não é 100% transparente, eu não me preocupo em ter ela 100% transparente. Algumas áreas são opacas, sim. Eu gosto disso, eu gosto de brincar com um pouco de opacidade junto com a transparência. Então, tem o seu valor. E algumas cenas ao ar livre, somente em dias muito secos, que a gente tem aquele horizonte leitoso, que a gente não vê a linha do horizonte, aquele leitoso a gente não consegue fazer com uma tinta transparente, tem que ter uma tinta opaca para fazer aquilo. Então é a hora que a gente vai buscar os opacos na nossa paleta de cor, uma paleta de cor completa. Para mim, ela tem que ter opaco também. Tem que ter excelentes opacos e excelentes transparentes. Não precisa ser nem tudo uma coisa, nem tudo a outra, né? Você tem um equilíbrio entre as duas. E aí vocês vão, nesse processo de estudo, a gente escolher. Existem amarelos opacos, amarelos transparentes, vermelhos opacos, vermelhos mais transparentes, azuis opacos, azuis transparentes. Busquem o que vocês preferem, façam testes como esses daqui e pronto, está lá. Esse é o propósito dessa tabelinha de cor, a gente está aqui feito, o branco não tem como aplicar, mas está ali 101, é o branco. Isso aqui vai ser dobrado, vai ser colocado aqui dentro e você tem que trabalhar com ele, usar ele, sair ao ar livre para fazer o comparativo de cores e é um bom apoio. Depois que você já se acostuma com cada cor, acaba se tornando meio redundante você ter isso, mas para quando a gente está se acostumando com algumas cores, é fundamental e essa paletinha já vem com isso. Está aqui montada, está aqui a paleta pronta. Vamos brincar com isso agora, gente, que eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades. Veja só, né, a paleta de cor aqui, as cores isoladas, como está riquíssimo em termos de primárias e uma ótima secundária aqui, bem transparente. Isso que através disso que a gente vê se uma paleta de cor ela realmente está funcional, se a marca ela foi honesta em colocar ali umas boas cores, porque algumas marcas elas colocam, tem 12 cores, 24 cores, tem lá 4, 5 cores boas, né, que são pigmentos mais caros e pigmentos realmente funcionam, e outras cores que não funcionam tanto, acaba sobrando mais do que a gente usando. Então, isso também conta, e aqui está uma boa observação nessa paleta que veio junto aqui, da Schmincke, certo? Vamos lá, gente, então, quero mostrar para vocês possibilidades de como usar isso. Vou deixar aqui esse papel para depois, se dá tempo, a gente trabalha um pouco nele. Mas, basicamente, aqui. Né? Então, que beleza que é isso aqui. Estou ao ar livre, lá fazendo a minha viagem, fazendo a minha... em qualquer situação que eu queira. Veio 2 até aqui. Tá bom, vou guardar o outro. E como é que a gente vai brincar com isso? Deixa eu mostrar a possibilidade para vocês. Então, não estou ao ar livre, estou no estúdio, quero buscar alguma referência no sketchbook, em algum sketchbook aqui. Por exemplo, está lá uma cena de marina. Vamos brincar com essa cena de marina aqui. Vou deixar aqui na frente. Vou fazer aqui para vocês. E vocês depois eu fotografo e mando para o grupo. Mas, basicamente, gente, a ideia de cartão postal é o quê? Essa coisa informal de você mandar uma lembrança para alguém que está ali no local, que você está no local. Quanto mais fresco for isso, mais original vai ser o envio, né, e esse presente. Então, acho que é super bacana. Várias possibilidades. Como é que a gente pode fazer uma primeira aqui? É riscar direto no cartão aqui, tá? E fazer algo em termos de sketch. Não tem necessidade de fazer uma obra maravilhosa que acabada não é para ser uma aquarela para ir para o concurso, para a exposição. Lembra disso? Não coloca tanto peso, obrigação. É só um registro, gente, que vocês vão fazer de lembrança do lugar que vocês estão, da situação que vocês estão. Isso é o principal. Então, não se cobrem tanto do resultado para
para quando estiver trabalhando nesse sentido. E outra, o mais importante aqui, realmente, não é o resultado final, vai ser a lembrança em si, registrar o momento, captar o que você tem ali naquele momento, né? E isso eu acho que não tem preço. Você mandar um cartão postal desse, ah, nada mais original. Eu gosto muito de fazer isso. Me falta até mais tempo para fazer do que realmente eu gostaria. Então, como eu estava falando para vocês aqui, vou usar todas essas cores. Olha como essa cor aqui, ultra forte, tá? E nesse caso, essa numeração, ela funciona muito bem como um cerúleo, cor do céu. Então, já está aqui aplicado. Onde que está? Deixa eu usar aqui, fazer a coisa certa, botar na posição correta, pronto. Então, vamos lá, vamos brincar com isso. O que a gente tem aqui? É um cerúleo do céu. A gente tem aqui esses verdes, mais esfriar um pouquinho esse verde. E aí aqui, como eu sempre falo para vocês, eu não me preocupo muito com qual cor que é cor, qual cor que é qual. Nesse estágio, eu vou fazer um planejamento antes, planejamento aqui. Na hora de montar, eu vou me preocupar mais em trabalhar com a temperatura dessas cores e como que ela se apresenta nessa forma. Vamos lá. Tem aqui, estou me referenciando pelo que eu estou vendo aqui. E o objetivo, gente, repito, é só uma impressão daquilo que a gente está vivendo ali, seja num litoral, num campo. E a gente vai dançando com o pincel todo aqui, e a diversão é garantida, a gente está lá. Ó. O importante é a impressão da cena. Então, eu sugeri ali algumas casas que sejam. Vou fazer um gramado bem verde aqui, clarinho. E não tem outra cor para fazer um gramado verde do que o amarelo limão. Quebrar ele um pouco, para não ficar muito colorido. Para quem fez a aula de cores, ferramenta da semana retrasada, praticou, entende bem isso que estou falando, quebrar a cor. E aí a gente vê a diferença, gente, de um pigmento realmente, quando o pigmento realmente funciona, tem a sua concentração boa. É na hora do... Vamos ver aqui que a gente realmente reconhece a diferença de um material bom. Vou trabalhar com esse turquesa aqui. Por ser um verde ultra amigável, vai gerar um turquesa bom. Isso é importante. E aqui vamos brincar com a água. Aquarela é brincar com a água, certo? E para esse tipo de abordagem, quanto mais fresco,
mais leve, melhor. Vamos lá. Isso aqui também é outra coisa que eu sempre tenho no kit sketch da mochila. Conforme a gente vai pintando, ele vai se entortando aqui. Isso não é realmente um grande problema, a gente só faz isso, tá bom? E vamos lá. Diversão garantida, gente. Isso aqui é, eu sempre repito, sempre falo, tenho uma porção deles. Esse aqui é mais um. E traz muito benefício para o nosso dia a dia, para o nosso processo artístico, criativo. A gente está praticando, está observando. Maravilha. Ó. Enquanto isso, eu vou preparar outro, gente. Enquanto seca aqui, e é assim que eu faço ao ar livre. Não tem secador, não tem como secar. Eu não vou ficar esperando aqui necessariamente. Pego, já trago outro aqui, ó. E já começo a brincar com ele. E vou fazendo em série. 1, 2 horinhas de prática ali, a gente fez um monte de cartão postal. À tarde, é só mandar por correio. Ali a 2, 3 dias, a pessoa está recebendo aquele teu presente, lembrança. Isso é muito legal. Vem fazendo. Vamos fazer uma outra proposta aqui. Por exemplo, ainda é possível fazer uma moldura aqui nesse cartão postal. Olha que bacana que fica. Mais uma possibilidade aqui. Vou fazer a moldura nesse aqui. Muito grande, vou fazer aqui menor. Lembrando que é papel celulose, não prendam muito forte essa fita, tá? É só para fazer uma moldurinha. Vai, se tirar um pedacinho, não tem problema. Se arrancar um pedacinho ali do papel, não tem problema. Para mim, não tem problema. Então, tá lá. Uma moldurinha. Vou fazer uma outra cena aqui nessa de baixo. Como se a gente tivesse onde, de repente. Vamos procurar ali alguma coisa no sketchbook. Bora. Como é que tá aqui? Secando. Começar a pintar outro. Fazer uma cena do campo aqui. Como se a gente estivesse lá no interior de Santa Catarina, com esse monte de plantação. E ambiente de campo. Então, aqui algumas árvores, plantação. Aqui, na anotação inicial, já invisto nas conexões. Conexões essas que a gente vai ver ao pé da letra nas ferramentas de pintura de sexta-feira. Conexão é o que faz a história ser contada, gente. Isso é importante. Vai discutir sobre isso na sexta. Quem quiser utilizar isso como ferramenta na pintura, no seu processo artístico, estarei lá para dividir isso com vocês. Bora aqui, então,
Já tenho meu pigmento montado aqui, basta dar continuidade. Então, aqui, céu é céu. Céu nunca vai ser uma cor só, uma mistura de cores. Vai depender da luz que tem no dia, vai depender da luz que tem no local. Investir lá naquele último plano. E aqui vocês vão ver a diferença em ter essa moldura. Pode ser uma possibilidade. Vamos lá brincar com isso, ver o que sai. E a resposta é muito boa, de um material top de linha. Não seria diferente. Eu estou fazendo a lambança aqui, num estou no outro já. Tudo com um pincel só, a gente não tem necessidade de outro pincel para fazer esse tipo de estudo. Então, tá uma maravilha trabalhar com isso aqui. E essa é a forma de utilização desse kit que está vindo para nós aqui, aquarelista brasileiro. Então aqui a gente tem algo que realmente dá a plantação. Tem os padrões da plantação. Enquanto está molhado, úmido, é diferente de molhado. E vou aplicar aqui essas. Muito legal. Tá aí. Ótimo. E vamos lá. Enquanto isso, o outro já secou. É exatamente assim que eu faço. Quando eu estou em algum lugar que não tem não tem possibilidade nenhuma de secar, eu pinto duas ao mesmo tempo, vou revezando. Sem medo, gente, sem receios. Peguem o material de vocês, PPP,
saiam para a rua, sentam no cantinho, no café, na praça. Momento de isolamento, respeitem isso. Quando puder sair, qualquer situação que vocês puderem sair, sentir que estiver seguro, leva o material, leva o kit, qualquer que seja, e pratiquem. Essa é a dica que eu posso dar para vocês. Eu, qualquer um outro, professor, mostra um caminho, gente. Mas vocês têm que percorrer. Muita gente me fala meio discretamente, meio de canto, falaria, tenho vergonha de pintar o ar livre. Tem gente que tem. Ué, tem que ser respeitado, tudo bem. Tem vergonha? Então, vamos vencer a vergonha. Qual o problema? A vergonha está relacionada com a gente pensar demais no que os outros estão pensando. Então, a raiz do problema da vergonha de pintar o ar livre é esse. Nossa, o que os outros vão achar? Então, preocupação demasiada no que os outros estão achando. Não se preocupa com isso. Não importa o que os outros acharem. É a raiz do problema de pintar o ar livre. Muita gente tem, outros não. Mas tem gente que tem sim. E está ali já uma ideia de barco com a vela. Vou botar uma outra vela aqui também. Poucas pinceladas, gente. O objetivo. Vamos agora terminar esse de cima. Produzir aqui o reflexo. Vocês vão ver que coisa bacana. Esses novos pincéis feitos de seda sintética, simulando pincel natural, a gente esquece que está pintando com pincel artificial. Eu vejo o material, eu pego, eu leio as especificações, eu avalio com os olhos, mas o que vai me dizer mesmo é aqui na hora que ele está em prova. Porque eu esqueço que eu estou usando material. Eu só penso na pintura. Então, se durante o processo o material não me chamar a atenção, é porque funcionou perfeitamente bem. Eu me dediquei só a fazer a minha pintura. Se o material toda hora fica me lembrando, essa seda, essa cor, esse papel que não está respondendo, alguma coisa eu tenho que avaliar do material, tenho que reestudar ele, fazer estudo específico só com ele, para entender melhor. Agora, quando a gente pega e o material responde de uma forma que consegue usar a intuição e esquecer que está com o material, é a hora que funcionou perfeitamente bem. E é isso que está acontecendo aqui. Eu estou usando esse material aqui pela primeira vez. Esse aqui do kit, mas eu já estou acostumado a usar
esse pigmento, esses papéis, esses pincéis. Está funcionando. Está lá. Ótimo. E aqui está uma bela de uma impressão, gente. De algum lugar que vocês estejam aí, passeando, viajando. É o que eu tenho para mim, é o que eu uso constantemente. Então tá lá. Veja que o pincel que vem aqui está super versátil para fazer absolutamente tudo. As aguadas maiores, os detalhezinhos, os fios do barco. Estou fazendo tudo com ele. Então prova que é super versátil esse material. Se precisar de um fiozinho menor, descabela um pouquinho ele, faz só com a pontinha. E é isso. Estou num ambiente super seco, então o que eu tenho a obrigação de fazer? Está sempre secando, molhando meu pigmento, sempre mantendo ele úmido. Se o pessoal me pergunta também, Ari, meu pigmento está muito seco, o que eu faço? Molho o tempo todo. Não tem outro caminho. Não espera secar. Mas eu trabalhei ontem, o pigmento secou todo, o que eu faço? Antes de começar, molha de novo. Tem o pigmento sempre úmido, gente, que só assim para tirar o pigmento aqui da paleta, do godê, desses quadradinhos, que são as panelinhas. E aqui uma cor forte, aqui para dar vibrar um pouco isso tudo. Dar um último acabamento aqui. Então, para o sketch, gente, é totalmente aceitável. No meu processo, eu adoto o branco. Aqui nesse kit tem o Paynes Gray, uso sem problema. Para sketch, em sentido de é uma anotação, é estudo. Totalmente aceitável. As pinceladas mais secas. Pincel respondendo super bem também. Ótimo. Então, quer dizer, funciona perfeitamente. Excelente. Está lá. Está feita a impressão, gente, num momento aí que vocês tiverem. Faltou um barquinho atrás. Vou colocar mais um. Pronto, tá aí.
um sketch rápido, um cartão postal, que basta você agora colocar aqui atrás o endereço, mandar aquele abraço para a família, para o amigo querido. Eu uso para fazer isso. Tem uma série, uma coleção dessas latinhas aqui que a maioria das vezes que eu saio para viajar, eu levo uma e depois eu estou mandando. Alguém vai me perguntar, mas aí onde você usa o branco? Vejo que eu procuro não usar o branco, prefiro sempre deixar com a pincelada, preservar o branco de uma forma natural, eu acho muito mais bonito, porque fica muito mais fresco, então eu evito colocar o branco. Mas se por acaso eu tivesse perdido algum branco ou outro, onde eu uso o branco é para voltar, de repente, com um brilhinho branco, mas com muita ressalva, só isso deu. Para isso que eu uso o branco, para quem for perguntar. Paulo, vamos para o próximo, que também já está bem seco. Então, olha só que bacana. Pinta os dois ao mesmo tempo, não fica parado, esperando. Fica objetivo no processo. E essa é a delícia da prática, gente. Super simples, não tem nenhuma complexidade nisso. Estou trazendo justamente essa simplicidade para mostrar para vocês que tem que ser assim. A prática diária ela tem que ser assim. Tá? Porque se ela for muito trabalhosa, cansativa, tiver muito problema para resolver na cena, você desanima, tem que ser gostoso, senão não vale a pena. Tem que ser prazeroso, senão não vale a pena. Não tornem a prática diária um martírio. Não escolham uma cena muito complicada. Se vocês estão mais de um dia pensando naquela cena e não acharam solução, esquece, aborta, muda de cena, pega uma outra referência. Às vezes eu vejo o aluno desistindo lá de pintar, triste. Por que está triste? Porque eu estou com essa referência aqui, não consigo trabalhar, faz dias que eu estou em cima dela, já tentei uma, já tentei duas, já pintei ela 10 vezes. Aí já está desanimado. E quando a gente não pinta bem, a gente fica desanimado, gente, isso é normal. Aí a pessoa ela esquece de repente olhar e questionar, será que essa referência é ideal? Não. Está lá tentando resolver uma referência que está complicada demais, não tem solução, muda, esquece, pinta outra coisa. Então escolham coisas simples, cenas simples, não escolha uma cena que vai ser problemática. E no fundo a gente quer, né, pintar aquela coisa maravilhosa para ficar uma pintura bonita. Não queiram pintar uma pintura bonita, porque senão vai acabar ficando uma pintura bonita, sem conteúdo. Então façam uma cena simples com conteúdo, é a minha dica, que vai ter muito mais benefício do que fazer uma cena complicada e só bonita. A minha escolha sempre vai ser essa, uma cena simples com conteúdo, do que uma coisa muito rebuscada, e o máximo que pode acontecer é ela ser só bonita. Uma cena que ela é só bonita, ela só tem apelo estético. Ela não tem conteúdo, ela não tem mensagem. É muito mais fácil vocês explorarem uma cena mais simples e buscar um conteúdo também simples. Conseguir passar a mensagem. Aquela cena, aquela pintura, ela vai ter interesse, vai despertar interesse, do que algo muito mais bonito, muito lindo, e que a gente não aguenta ficar um mês com aquilo na parede, porque uma pintura só bonita, ela cansa. Se você já tiver essa experiência de ter uma pintura na parede que passou um mês, enjoou, você não aguenta mais ver ela. Essa é a característica de uma pintura que ela não tem conteúdo, quando a gente enjoa. É muito apelo visual, ela é só estética. Isso tudo é linguagem com o inconsciente, a gente não sabe explicar por quê, não sei explicar. Eu posso explicar através de alguns dados técnicos que eu tenho, com a experiência que eu tenho. Ó, não está funcionando por causa disso, disso, disso.
mas a gente não sabe ao fundo explicar exatamente por que a gente não gostou de determinada pintura. Meu Deus, eu aguento mais essa pintura na parede, deixa eu tirar. É o que acontece às vezes. Uma pintura que é só bonita, não tem conteúdo. Isso é muito sério e é tema para a gente discutir. Aulas e aulas, encontros e encontros. Discuto muito sobre isso com os alunos avançados, sobre beleza versus conteúdo. Então, aqui essa cena aqui do interior de Santa Catarina, aqui de Paraná, de onde quer que seja. O que eu estou preocupado aqui é passar uma impressão dela. Não estou preocupado se a árvore está para lá ou está para cá. Estou só aqui agora, nesse momento, preocupado com a linguagem visual dessas árvores. E é como se eu esquecesse que elas são árvores. Vamos olhar aqui nas conexões. Eu gosto de trabalhar com as duas mãos vazias, porque eu fico com a outra mão sempre com outro pincel ou com um papel para descarregar o que eu estou trabalhando. Mas esse estojinho aqui, ele tem essa parte de baixo aqui, ó. Esse anelzinho aqui, e é para colocar o dedo. Muita gente também não sabe disso. Às vezes, nessas aulas plenárias que a gente tem, o pessoal está lá tendo um trabalhão para segurar essa caixinha. E aí tem sempre esse anel aqui, ó, que a gente põe o dedo, ó, e ela fica presa. Então, o modo correto de segurar isso, a posição correta é essa aqui, ó, para quem gosta de trabalhar ao ar livre, tá? E gosta de ter algo na mão esquerda. Então, dá para trabalhar assim, tranquilamente. Bacana de ter a oportunidade de mostrar isso para vocês, porque são coisas que eu mostro só em pintura, quando a gente faz as aulas ao ar livre, os encontros ao ar livre. Eu falo muito pouco sobre isso nos encontros presenciais de estudo, que a gente estuda dentro de algum indoor. Não é um tema que eu levo em sala de aula. São dicas que eu trabalho mais quando realmente a gente está ao ar livre. Então, como eu falo para vocês, eu não planejei nada, só queria mostrar para vocês essa possibilidade. Comemorei quando vi que realmente a gente teve esse kit com os 3 P's. Minha ideia era trabalhar com sketch hoje com vocês, então já aproveitei. Quis mostrar isso aqui, que é muito bacana. E já é uma boa oportunidade para falar sobre esses toquezinhos aqui do plein air. Características da pintura ao ar livre, que é a base do meu trabalho. Não vejo a hora de a gente já poder voltar na ativa. E tem programação, viu? Vou falar para vocês que ano que vem está cheio de programação, gente, para pintar ao ar livre. Para quem gosta de pintar ao ar livre, para quem gosta, não é todo mundo que gosta. Tem vários estilos para pintar. No ar livre, tem retrato. A maioria das pessoas que gostam de paisagem vai gostar do ar livre também. Tem nu, tem natureza morta. Muitos estilos. Importante você escolher o seu. Qual que você vai adotar para o seu trabalho artístico. A minha escolha foi plein air, já desde algum tempo. Está lá enquanto seca. Vamos colocar uma corzinha nessa casa. Qual cor pode ser? Vamos fazer um lavanda aqui. Vamos fazer um lavanda com essas. Tendo as primárias, gente, vocês conseguem todas as cores do espectro. Absolutamente. Principal de uma paleta de cor são essas 3 aqui, ó.
Toda paleta de cor, gente, tem que ser baseada principalmente nessas três cores: amarelo, vermelho e azul. Se você tem um bom vermelho e um bom azul na tua paleta de cor, você não precisa de muita coisa. Eu não sou, na verdade, o cara das cores. O trabalho, eu não considero ele muito coloridão. O trabalho, eu considero um pouco mais sóbrio, porque as cores são mais harmonizadas, eu não uso cor pura. Por isso que eu estimulo a se usar uma paleta com base nas primárias, que você pode ter ali um godê com 24 cores. Se você se concentrar nas primárias, que você tem ali naquelas 24, você vai ter um trabalho mais homogêneo, um pouco mais maduro em certo ponto de vista. O que mais que falta aqui nessa cena? Esperar secar essa casa. Ah, que legal. Funcionando super bem, tá aí. Até o final do ano, esse kit aqui já vai ter que ser recarregado. O pigmento bom tem uma durabilidade bem maior. Então, essa é outra vantagem. O material bom, ele vai ser um pouco mais caro. Mas gente, aquela coisa do... Nós, brasileiros aqui, a gente tem isso. E não sou eu que estou falando, tá? Isso é dado de pesquisa. A gente tem a mania do baratinho. Ah, o baratinho. Ah, o baratinho. Quanto que é isso aí? Ah, barato eu levo. Mas o brasileiro, não... Se ele fizer as contas, esse baratinho que ele está comprando sai caro. Isso tem todos os ramos, desde de uma garrafa térmica. A garrafa térmica baratinha custa R$20, mas você compra 5 em um ano, de tanto que quebra. 5 vezes 2, 10, R$100. Você compra uma boa de aço inox que dura 20 anos. Então, é só raciocinar um pouco que o barato sai caro. Acontece no nosso caso também em material de aquarela. Baratinho, você dá uma espremida na bisnaga, você pinta uma, duas aquarelas. O que é um pouco mais caro, você pinta, 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 e o pigmento concentrado, ele não diminui, ele não acaba. Demora muito para mudar aqui e terminar. Então, eu tenho esses codezinhos aqui da Chimin, que olha, há um bom tempo, tem cor aqui que mal se moveu. E eu pinto, gente, eu uso pra caramba. Então, lembrem disso. É outra coisa que a minha experiência pode falar para vocês. O barato, em termos de material, para quem quer levar a sério no sentido de, poxa, eu quero praticar e quero adotar isso na minha vida. Isso é sério, não precisa ser profissional, não precisa ser nada disso. Quem quer levar a sério, ela quer só, basta querer praticar todo dia e levar isso como uma prática para a vida. A minha sugestão é realmente pensem em ter um bom material que vai ter durabilidade, vai dar resposta em termos técnicos para vocês. Só tem vantagem, gente. Dar fazer umas abordagens aqui, pingar um pouco. Celulose, lembra que o celulose, ele é muito fácil de tirar o pigmento de baixo, então use isso a favor para abrir alguns brancos. Papel celulose para abrir branco é espetacular, então façam isso no papel celulose. Não esqueçam que se tiver muita abordagem, vocês vão tirar de uma forma voluntária que está embaixo. Mas se vocês querem abrir branco, vocês podem aplicar um pouco mais ali de pressão com o pincel e vai abrir o branco embaixo. Esse papel aqui do cartão postal é celulose. Não sei qual é o papel, na verdade. Não sei se vem aqui na embalagem, mas é um papel celulose da Ranimeiro. Provavelmente o mesmo papel de algum outro produto da linha deles.
Tá aqui o pé do menino. Virei pai bobo, gente, dá saudade. Fico aqui 2 horas sem ver ele, vou lá, volto, dou um amasso, dou uma mordida na bochecha, mordo do pé, chora que se acaba e volto a sair correndo. Pai malvado, fazer o quê? O pé parece um pãozinho de... Parece uma bisnaguinha. Lá, nasceu para ser mordido. Luca de Grois. Secou, estou aqui esperando secar. Está ali, ó. Paciência, gente. Isso aqui também é outra coisa importante. Lembra sempre disso, estiver pintando, o que quer que seja, uma aquarela, um sketch, qualquer coisa, a aquarela ela pede, mexeu com a aquarela, com esse material, automaticamente já está pedindo paciência. Paciência para pintar, principalmente para esperar, observar, planejar. Não queiram fazer a coisa. Vou sentar aqui e vou ver o que sai. Vai sair cacaca. Lembra disso. Vou pegar isso aqui, vou jogar cor aqui, tacar pigmento aqui, água, vamos ver o que vai dar. Vai dar cacaca. Invistam num bom planejamento, que não tem arrependimento. Está lá uma casinha e tem ali uma cena. Bom, o que mais pode ter aqui? Estou esperando secar, indo de acordo com o tempo de secagem aqui. Cada lugar a gente vai secar num tempo diferente. Brasília, no mês passado, estava com certo 2 graus de umidade, não sei quanto por cento de umidade. Os brasilienses da turma vão saber dizer melhor que eu. Enquanto que aqui em Florianópolis é super úmido. Então o tempo de secagem é totalmente diferente. Secou muito rápido. Tenham sempre um spray na mão para estar hidratando tanto o palito de cor, hidratem sempre, como o trabalho se precisar. Se estiver usando alguma paleta, alguma coisa em paralelo, hidrata também sempre para estar úmido, senão vocês não conseguem extrair pigmento se estiver muito seco aqui. Se o lugar estiver muito úmido, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar pintar, não muito ao anoitecer, se for ao ar livre. Ter um secador à mão para estar sempre secando. Eu fico aqui no estúdio, Florianópolis é super úmido, o estúdio está sempre com o ar-condicionado ligado, sempre, para manter a umidade lá embaixo. Então aqui está secando rápido, super rápido, porque o ar-condicionado está ligado, mas se eu tivesse ele fora, não ia estar secando. Não está nem seco isso. Bom, é isso, feita aqui a impressão, deixa eu secar rapidinho, porque está muito molhado, eu quero acelerar o processo.
Então, vamos lá, gente. Papel celulose, alguns, principalmente, não são tão adequados para colocar fita. Tirem com cuidado. Se tirar, não é o fim do mundo. É só uma aquarela, é só um sketch. Oh, estraguei! Não tem problema, incorpora. Tá aí, faz uma moldurinha. Acaba funcionando, fica legal. Né? Tanto com a moldura, como essa pincelada inacabada aqui também fica bem bacana. Outra possibilidade, vamos lá, como é que está o nosso tempo? Tranquilo. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, gente. Alguém tiver alguma pergunta em relação, que eu puder responder, porque eu também não sei tudo sobre o material. Ari, quantos cartões postais tem na linha? Onde compra esse kit? Tina, onde compra? Eu sei que tem nas lojas. Pintar em São Paulo, Grafite em Curitiba, Casa das Artes em Brasília. As principais lojas do Brasil tem. Coral em Porto Alegre. Quantos cartões? Vamos ver. 1, 2, 3. Deve ter na capa isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 30 cartões. Vem 30 cartões, isso. Faço, vou fazer mais, Nona. Tem para vender, gente. Isso aqui vai ter, tem bastante para vender aí. Me informaram aqui que tem bastante, isso daí vai ter. Ótima oportunidade para já pedir de Natal. Pedir de Natal. Falei assim, olha, maridão, filhão, genro, ó, dá uma agradinha na sogra, toma aqui, ó, já dá endereço, já dá Pede pro genro, gente. Pede pro genro. O genro tem que agradar vocês. Pede já dá endereço, já dá tudo. Fala assim, olha, tá aqui, ó, tá entregue. Só não manda nem pra casa dele, manda pra tua casa. Endereço e tudo. Pro final do ano, presente perfeito. Vê se tem alguém tem alguma mais pergunta. Gente, eu só leio em caixa alta, tá? Beleza, gente, isso aí. Manda as referências. Maria Luz, tá aí, ó. Referência é essa. Depois eu fotografo e mando para vocês. Tá? Eu me desprendi tanto da referência lá do sketchbook que nem... Beleza, gente? É isso aí. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Helena Jensen, ali em cima, deu uma informação bem importante ali para vocês. Legal, gente, que no chat vocês já vão passando informação um para o outro. Ó. Vocês me ajudam nesse processo. Tá? Não consigo responder tudo, também não sei exatamente qual. Sei que tem na Grafite, na Corale, na Casa das Artes, na Pintar em São Paulo, mas algumas outras aí devem ter sim. Me ajudem. Ó, que legal. A Helena passou já uma informação muito legal lá em cima. Ó, as 3 fábricas alemãs especializadas em materiais artísticos, Premium, Honeymille, da Vinci e Chimink, que se unem para trazer aí exatamente. Que reúne 3 pilares conhecidos como PPP. É isso que eu estou comemorando, gente. A primeira vez que acontece na história isso daí. E não é o material tem no Brasil. Não é isso. O material sempre teve no Brasil. Mas o grande problema é que o material acabava, não existia reposição, não se achava. Então, quantas vezes eu comprei Ultramar de uma determinada marca, gostava, ia lá comprar de novo, não tinha mais. Então, isso me frustrava. Não basta ter material. As lojas e as marcas, principalmente, elas têm que investir em manter esse material, entende? Ter sempre. Acabou o Ultramar, quero repor. A loja vai ter lá para repor, isso é importantíssimo. E essas 3 marcas, elas estão vindo com essa proposta, então isso é muito bom. Para mais um, beleza, não estou fazendo. Paper Moon na Lagoa, em Floripa tem, tá lá, ó, Andréia. Paper Moon na Lagoa tem. Por favor, a marca das tintas e do Godet. Marca da tinta e do Godet. Leonor, tá mandando no privado só para mim. Tinta e Godet. Chimink. Tá aqui, ó. É uma marca alemã, tradicionalíssima. Uso essa marca de pigmento, gente, desde os 14 anos de idade. Desde quando eu pisei em agência de propaganda a primeira vez, trabalhando, era o que se usava, só isso. Chimink, tá? É um pigmento que
de fato, já teve algumas coisas para vender no Brasil, mas é diferente aquilo que eu estava falando para vocês. Não é vender no Brasil, eles estão vindo para o Brasil, estão trazendo esse kit aqui, e é diferente a questão agora. Marcas da Tinta e Godet, Chimink, é isso aí. Na Dina Shop, boa, Fabi. Tem na Dina... Vão falando aí, gente. Quem souber valor e onde tem, já vão compartilhando aí. Aria Tinta Chimink, aqui no Brasil, encontra-se onde? Mônica, vai começar a encontrar agora, de fato, nessas lojas que a gente está falando. Tá? Não a tinta separada ainda. Tá? Vai estar em forma de kit. Mas, assim, a batalha, tá? Da minha parte, continua para realmente essas marcas virem, de fato, e se estabelecerem aqui. Então, eu estou fazendo a minha parte, gente, para essa conquista, está cada vez mais perto, a gente realmente ter acessível isso ao nosso alcance, tá? Vocês, como aquarelistas, todo mundo faz a sua parte. A marca, ela também precisa estar no país que vai consumir. É o primeiro argumento delas. Se a marca vem para cá e não vende, não tem por que estar. Agora, se a marca ela vem e vende, tem rotação, entende? E é uma lei de mercado isso aí, não adianta. Então, um ajuda o outro. A marca que ajuda a revenda, que ajuda o aquarelista, que ajuda o dono da loja, que ajuda o professor, todo mundo se ajuda no processo, gente. A gente tem que entender e ter consciência disso. Tá? Não é uma coisa de interesse. Não, um ajuda o outro. Todo mundo tem que se ajudar nesse processo. Um depende do outro. Nós, aquarelistas, dependemos sim de marcas boas. Dependemos de uma fábrica honesta, que faça um trabalho, um produto honesto, né, com valor honesto. A gente depende das revendas, a gente depende dos professores, a gente depende dos aquarelistas. Eu, como professor, dependo do aquarelista, depende da marca, a marca depende de mim. E é uma dependência mútua isso aí. Não é um melhor, outro pior. Se a gente entender isso e ter essa consciência, se autoajudar, o mercado cresce, o ramo cresce. Compreendo o papel, Londrina, Paraná, eles venderão também a Roradan? Sim, Tadeu. A Chimink do Kit é profissional? Mônica, não, é a estudante, tá? Mas eu falo para você que a diferença entre a profissional da Chimink e a estudante da Chimink, só com mais de 15 anos de trabalho, com as duas, para ver a diferença. Tá? Estou sendo bem sincero, gente. A diferença entre o pigmento profissional da Chimink, Roradan, e o pigmento Academy da Roradan, tá? Só vai perceber com 15 anos de experiência, no mínimo, para trabalhar com uma com a outra e ter aquela certeza daquele ajuste fino. É igual entender de vinho, gente. Igual. Vocês me derem muitos pigmentos, estudantes, Chimink, eu não vejo, não consigo perceber a diferença entre a profissional. Então, é um longo caminho. É igual entender de vinho. Esses enólogos aí, os caras que entendem muito, anos de estudo, anos de trabalho com isso. A diferença dos dois pigmentos da Chimink é essa. Vamos lá, gente, fazer mais um aqui então. Boa! Essa aqui, Mônica, é a Academy. A diferença é essa. Academy e Roradan. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Academy e Roradan. Tá? Valor mais acessível do que a Roradan. A Roradan é a linha profissional. Academy é a linha estudante. Porém, é o que eu digo e repito para vocês. Nem se compara com outras marcas. A linha Academy, todas as cores, elas têm pouquíssima diferença entre a profissional, gente. E para realmente surtir efeito no trabalho de vocês, considerem isso. 15 anos de experiência, tá? Muitas cores eu não consigo ver a diferença entre elas. Isso é super relativo. Confesso para vocês que algumas cores estudantes aí de umas marcas, elas funcionam muito melhor do que profissionais de outras marcas. Então, é meio como ser enólogo, entender a diferença de estudante e profissional, tá? É um assunto que o cara tem que ser especialista. Um aquarelista quase não vai ser. O que muda na Academy para a Roradan é a concentração de pigmento. De todas as marcas vai ser a concentração. Mas eu falo para vocês, gente, aqui eu uso, tá? Eu uso as duas. E eu estou dando o relato para vocês aqui, tá? Com anos de experiência que eu tenho, que dificilmente eu consigo ver a diferença de uma para outra dessa marca Chimink. Em outras marcas eu vejo. Da Chimink,
tá? Eu vejo pouca diferença. Aqui mostra para vocês que o pigmento nem se mexeu, tá? Eu já pintei aqui bastante, olha a quantidade de pigmento que saiu. Uma marca estudante já teria cavocado aqui bem consideravelmente para tirar essa quantidade de pigmento. Aqui nem mexeu, então, só um exemplo. Bora, gente, fazer mais uma, que a nona já está pedindo aí. Mais uma, mais uma. Bora, nona. Tua mão hoje está... Já pintou quantas? Umas 15? Vamos fazer uma brincadeira aqui agora de possibilidade. O que mais é possível para fazer com esse cartão de visita? Super legal, a gente adora fazer isso aqui. Por exemplo, pegar uma caneta, qualquer que seja. Tá? Essa caneta aqui ela é usada por fotógrafo para assinar os trabalhos. Eu uso ela para assinar. Vocês sabem que eu assino com lápis ou caneta. Então, tem essa lapiseira aqui com uma mina macia e essa canetinha aqui também, que eu sempre estou assinando os materiais com ela. O que eu faço? Já não tenho uma caneta para isso ou uma para aquilo. Eu uso uma caneta só para tudo. E aí eu vou brincar aqui, ó. Por exemplo, estou ali no restaurante, naquele hotel, viajando com a família, quero mandar para minha amiga, para meu amigo, um cartão do momento. Ah, mas está de noite, não tem nada para pintar ali fora. Eu vim da pinta isso aqui que está na frente de vocês, ó, por exemplo. Faz aqui um desenho, uma ilustração do que está na frente de vocês e pronto, funciona muito bem. E outra coisa também que eu quero comentar, qual a diferença de desenho e ilustração? Isso aqui é outra coisa que a gente vai ver nas ferramentas da pintura, gente, mais para frente, a diferença entre desenho, ilustração e pintura. Isso daí é importante vocês saberem para qual caminho vocês vão percorrer, qual a abordagem que vocês vão ter e daí por diante. Então, olha que legal isso aqui. Isso é muito viável, gente, eu faço muito isso. Gosto muito de fazer esses sketches aqui com canetinha. De uma forma super descompromissada, sem me obrigar a fazer uma cópia real perfeita. Lembra sempre disso. O importante é manter um estilo aqui próprio. E o estilo próprio ele vai sempre ser definido com liberdade. Não me preocupo com perspectiva, com absolutamente nada disso. Faço bem torto mesmo, proposital, para se incorporar no estilo do desenho aqui. E fica interessante, tá lá, pronto. E aqui do lado, um pincel dobrável, aqui dobrável não, portátil, e faz uma coisa meio caricata, coloca ali, dá 20, e anota alguma coisa aqui durante. Hoje é dia 6 de outubro de 2020, durante demo livre. E aí o que eu vou fazer aqui? Vou colorir isso. Vou colorir essa brincadeira aqui. Como? Reproduzir o que está ali, ó. Olha que legal. Dá uns pinguinhos. Imprime aqui a sua... Olha o pigmento. Então, gente, é isso que caracteriza um pigmento bom. Né? Você só encosta nele aqui, vem uma quantidade enorme. E essa quantidade realmente cobre muita área. Ó. Vou fazer um teste com vocês aqui agora. Vou mostrar para vocês depois Esse aqui é a diferença de um pigmento concentrado bom e de um pigmento fraco que não cobre. Então, olha lá. Primeiro vamos terminar aqui. Esse azul aqui, ultra
manchável. É quando a gente vê que o material, o produto dessas 3 empresas são feitas por artistas. Artistas estão por trás da elaboração desses produtos aqui. Então, o produto ele vem exatamente como a gente precisa. É um material técnico, gente, um material... Uau! Ah, que beleza. Tá lá. Põe lá umas gotas. O que mais aqui? Tá ali o registro de algum momento, em algum lugar, parado, quer mandar uma lembrança para alguém. Ó, pronto. Tem aqui algo. Faz aqui uma sobreposição aqui, aplica uma sombra. E a brincadeira é essa. Pronto, uma outra possibilidade de você usar os cartões postais para, por exemplo, mandar uma lembrança, alguma coisa. Vou fazer esse detalhe aqui, importante. Aqui, ó. E, claro, usando nos cartões postais, também há a possibilidade de você usar em qualquer outro material, no sketchbook, ou... Não tem diferença. Mudando o P, ainda serve como kit para trabalhar. Eu vou fazer depois a foto disso aqui para vocês. Então, por exemplo, dá para ainda assinar. Vamos ver aqui. Então, a mesma coisa, gente. Um rapaz lá passeando com a sua esposa no veleiro. De repente, pode ser algo para se usar como tema. E o PPP, Kit Sketch serve para isso, gente. Para vocês se divertirem à vontade.
funciona exatamente igual. Não importa o P de papel, qual papel, só vai substituir o cartão postal pelos thumbnails que eu faço aqui nos sketchbooks. E é isso. Como é que está o nosso tempo, gente? Falta 10 minutos para as 4. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Extremamente simples hoje. Principalmente queria trazer essa notícia para vocês, porque eu acho que é uma vitória de nós, aquarelistas. De fato, é uma vitória. O aquarelista brasileiro ganha muito com isso, gente. É muito significativo para mim, muito significativo para vocês, mesmo vocês não sabendo a importância e do passo que nós, brasileiros, aquarelistas, ganhamos com essa vinda dessas 3 marcas para cá. Então, comemoro sim, compartilho com vocês com o maior prazer. O maior prazer que eu mostro realmente como é que se usa, como que eu uso no meu dia a dia, como eu tenho isso para mim. Tá? Tenho diversos, gente, não são poucos. Tenho vários desses kits, vários sketchbooks, vários formatos de PPT, porta-pincel, diferentes pincéis que eu uso, diferentes apetrechos que eu tenho aí, que eu invisto nessa prática do sketching. Então, divido com vocês, principalmente o processo, não o resultado em si. Não me preocupei hoje em fazer algo bonito ou lindo, raramente me preocupo em fazer isso, porque a frustração assim, não acerta. Me preocupo mais em mostrar para vocês o processo. O caminhar é mais importante do que chegar. Então, para mim, isso é mais importante. Eu vou dividir com vocês o que eu considero uma boa prática, uma boa escolha. Então, mais uma vez, vocês têm bom material para poder fazer uma boa prática. O bom resultado lá na frente vai ser consequência. Deixa eu mudar aqui, gente. Legal, gente de Portugal mandando um abraço aí pra gente, obrigado. Agradeço também. Valeu, gente. Tem 2 eventos bacanas acontecendo aí, bem bacanas acontecendo daí, em breve. Vou estar junto com os mexicanos. No final do mês, vou estar junto com os mexicanos aí, fazendo um workshop com eles. Então, quem é de México, que está aqui com a gente, posso passar mais informação mais para frente sobre esse workshop que eu vou estar fazendo no México, tá? Com uma turma do México, o pessoal que organizou lá no México me convidou carinhosamente para participar. Vou estar lá com eles, representando nós brasileiros aí. E depois um outro evento também proporcionado pela Universidade de Natal. Vou estar participando, temos tempo, vou trazer mais informação para vocês, com data de 21 a 25, minha apresentação vai ser no dia 24. Então peguem informações sobre isso. Quem quiser ver lá, a gente vai ter mais artistas reunidos durante essa semana. Vai ser uma semana de aquarela, primeiro encontro internacional de aquarelista online, então vai ser muito bacana. Um prazer aí participar. Obrigado por quem está organizando, quem está responsável por isso. Mais para frente eu dou mais informação. Tem online aí, tem bastante coisa, o pessoal divulgando. E é isso. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Tá. Tem aqui falando, deixa eu ver aqui, a Cristina Jardim, Ari, sobre a importância que tem em encontrar material de qualidade. Aqui em Londrina, quando eu comecei, não tinha quase nada, tinha que encomendar ou procurar fora do país. Isso há 35 anos, exato. Agora os melhores materiais estão ao nosso alcance, sim, uma grande conquista. É sim, gente. Eu sei o que é, porque como fala aqui há 35 anos atrás, Cristina, eu também, há 33, 30 anos atrás, não encontrava nada, eu ficava rezando para alguém trazer alguma coisa, no caso a Chinique, quando alguém ia para a Alemanha
porque não tinha em nenhum outro lugar. E olha, até pouco tempo era assim, a gente só conseguia material de qualidade com alguém que fosse viajar, ou quando a gente viajasse. Nós temos material de qualidade aqui, gente, principalmente o PPP, tá? Que é o papel, pigmento e pincel, acessíveis, tá? É uma grande vitória, tá? Nós, brasileiros, eu me incluo nisso, a gente está acostumado com o baratinho. Material bom, produto bom, ele não é baratinho, gente, tá? Não é baratinho. O baratinho vai ser 50 pila. Esse material bom não vai ser 50 pila, óbvio. Vai durar muito mais, é muito melhor. Eu corro do baratinho depois de já milhões de experiências frustradas. Então, é o que vale, tá? Ele tem um valor um pouquinho mais agregado, mas vale sim e muito, tá? Então, não fica caro, desde que você queira levar a sério a sua prática. Se você quer, estou passando tempo aqui, se cair no chão, cair no rio, cair no deck, não me importa, aí compra o baratinho, porque tá superficial. Mas quer um produto um pouco mais de qualidade, ter ali resultado no trabalho, pensa nisso, tá? Em investir o valor agregado, porque não existe empresa, gente. Eu fui empresário muitos anos, atendi muitas empresas de todos os segmentos. Não existe produto bom, tá? Que seja bom e que vai ser barato. Não tem como, porque a matéria-prima para se fabricar um produto, tá? Ela é cara, uma matéria-prima boa, ela é cara. Então, para você fazer algo bom, tá? Você precisa comprar coisas boas para fazer aquele algo bom. Basta faça uma experiência um dia, gente, com um jantar, que vocês forem fazer uma pizza, usa produto de baixa qualidade para fazer uma pizza. A pizza ficou horrível, é simples, né? Vai dar dor de barriga no dia seguinte, um queijo ruim, queijo com mistura. Agora, compra um produto um pouco melhor, investe em produto um pouco melhor, faz uma pizza com um produto bom. Eu falo isso porque eu faço aqui. Você fala, não, vou comprar um queijo aqui mais ou menos. É dor de barriga. Me arrependo. Nunca mais comprar o queijo baratinho, vou lá no queijo mais caro, compro, fico satisfeito, vai me alimentar, vai me fazer bem. Então, é isso daí em todo segmento, não existe produto barato e bom, gente, não existe. As empresas querendo enganar a gente, é bom e é barato. Pegadinha de Faustão. É pegadinha isso aí, não cai porque é jogar dinheiro fora. Gente, vamos encerrando aqui então, faltam só 5 minutos, se alguém tiver mais alguma pergunta, como sempre é um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem tem um convidado, vou anunciar pelo grupo, tá? Vou mandar as fotos desses 2 sketches rápidos e também do kit para vocês pelo grupo. Para quem está pedindo aqui no meu WhatsApp particular a informação sobre as ferramentas da pintura, vou mandar também. O grupo serve para isso, tá? Para a gente manter vocês informados, mandar referência e mandar o resultado final. E aí eu vou estar dividindo com vocês isso. Lista de lugares para comprar também, gente. Vou estar passando para vocês locais certos e sites, tá? Que vocês podem ter acesso a esse material. E valeu, gente. Esse dia é um marco, 6/10. Eu considero um marco para nós, aquarelistas, tá? De ter 3 marcas fortes investindo no nosso país, investindo em nós. Tá? Eles estão aqui por causa de nós, eu já adianto isso. Esse é meu argumento com eles lá, nas feiras, nas convenções, quando tenho a oportunidade de encontrar esse pessoal. Eu falo que eu me tomo a liberdade de representar o Brasil como aquarelista e falo, nós, aquarelistas brasileiros, estamos aguardando vocês, marcas boas lá no país. Nós somos um público extremamente criativo, tá? A gente tem um super potencial, a gente só precisa unir essas duas coisas, a fome com a vontade de comer, criatividade com bom material. Então a minha briga é essa, gente, por nós eu faço isso. Vamos lá adiante, agradecer essa turma aí, as marcas todas, e é um prazer compartilhar com vocês isso. Gente, vamos lá, temos muitos convidados aí pela frente ainda, Demo Livre não para aqui, continua, certamente, e a gente conversa, tá? Verônica está mandando ali, inscrição, isso, gente, divulguem pelo chat, tá? E o chat é livre, vocês podem divulgar o que vocês quiserem, divulga evento, divulga local para vender esses pigmentos, esses materiais, é isso aí, se começar a vender gato, galinha, papagaio aí no chat, eu quero comissão, hein? Porque eu
vi uns aí vendendo gato, galinha, papagaio, bicicleta velha. Eu quero comissão disso. Valeu, gente. Obrigado.